Esta então é a nossa aula 3, segunda parte. Nesta aula nós iremos falar um pouco sobre a linguagem da pintura, na parte sobre pintura no contexto contemporâneo. Nesta aula então, nós vamos falar sobre alguns aspectos sobre a pintura no contexto contemporâneo, mas em especial verificaremos algumas relações entre a pintura e outras linguagens, como, por exemplo, o desenho, a escultura, a gravura e o vídeo. Esse diálogo entre as linguagens se mostram como uma tendência relevante da arte em tempos atuais. Como nós falaremos mais à frente, essas experiências não são tão recentes, mas descendem das mudanças que estão ocorrendo no cenário artístico, principalmente as mudanças que ocorreram na segunda metade do século XX e que vêm nos acompanhando até o presente. Por isso, nós falaremos também da arte do nosso tempo, que apresenta as suas influências desde a arte moderna, como dadaísmo, cubismo, no início do século passado, e na arte conceitual do expressionismo abstrato, no op art, na pop art, na arte minimalista, que marcam e marcaram a segunda metade daquele século. Pintura e linha. O diálogo com o desenho. Antes, então, de abordarmos as relações entre a pintura e o desenho na arte contemporânea, precisamos relembrar alguns aspectos textuais do momento em que as linguagens passaram a se unir à arte. Desde o início do século XX, as experimentações com as colagens sobre pintura pelos dadaístas e cubistas apontavam para os novos sentidos de intercâmbio entre as linguagens na arte. Lembramos que a ideia de apropriação pela arte das coisas já feita pela indústria, a exemplo de uma roda de bicicleta ou de um urinol, ou mesmo de uma imagem publicitária, também estava no centro dessas experiências naquele momento, como os exemplos dos ready-mades de Marcel Duchamp. Nesse período, passou-se a questionar a noção de que, para ser considerada arte, uma pintura precisava ser inovadora ou restritamente autoral. Afinal, esses artistas ensinavam aos posteriores que não era preciso necessariamente executar as obras para ser considerado o autor delas. Esses aspectos influenciaram a arte a partir da segunda metade do século XX. Como vimos no caso da pop art, que também aproveitava as linguagens, que também aproveitava as imagens circulantes nos meios de comunicação e proporcionava a elas um novo contexto, um novo espaço, o espaço da arte. Assim, os artistas experimentavam o processo de ressignificação dos objetos e ao transportarem-nos para o contexto de discurso de arte. Além disso, as relações entre as mídias impressas, como as revistas e a pintura, reforçavam a ideia da quebra de barreiras entre as coisas do mundo e os objetos, os estéticos, ou seja, os aspectos da vida comum, e os que diziam respeito à arte, conforme notamos no trabalho pop de Roy Lichtenstein. No mesmo período, a corrente minimalista também recusava a distinção entre a pintura e a escultura,
produzindo objetos que apresentavam diálogo entre eles. Dessa forma, principalmente a partir da década de 1960 e 1970, a arte passou a mostrar ainda mais as variadas possibilidades de experiência entre as linguagens e entre os materiais e os seus suportes. A partir de então, apontou uma mudança importante na esfera conceitual, ou seja, nas ideias por trás das obras e na parte formal, isto é, nas soluções visuais de apresentação dos trabalhos de arte. Sabemos que nesse período vivia-se um modelo de sociedade industrial marcada pela produção em série e pelo consumo de bens. O homem havia iniciado sua exploração do espaço e empreendido várias conquistas tecnológicas que mudaram seu modo de ver o mundo. O momento foi marcado ainda pela crítica, afinal a humanidade havia atravessado a grande crise da guerra, o que desencadeou uma postura mais questionadora sobre os rumos do mundo. O momento foi marcado, diante disso, a arte passou a questionar também a si própria em um movimento de autoanálise da área e dos seus sentidos. Foi a partir deste momento que vertentes como a pop art e o minimalismo buscaram romper com os desejos da arte moderna, que vinha se fortalecendo desde o século XIX. Por essa razão, alguns autores identificam que as décadas que se seguem podem ser consideradas como o contexto da pós-modernidade. Essa expressão nasceu do entendimento de que essas vertentes, como o minimalismo e a pop art, almejavam quebrar a ideia de divisões, de caracterizações das obras pelas linguagens, o que era comum para a arte moderna, que identificava a pintura, a escultura e o desenho em separado. A partir dos anos de 1980, a arte tomaria cada vez mais os rumos de associação entre as múltiplas linguagens e os domínios humanos. Por esses motivos, a arte pós-moderna quer questionar algumas ideias marcantes nas vanguardas europeias, como a definição entre as linguagens da arte, a demarcação autoral da obra e o desejo pelo novo, pelo inédito. Ao pensar sobre a definição de pós-modernismo, Hartney esclarece na citação que será lida a seguir. O pós-modernismo, como o próprio nome sugere, é inconcebível sem o modernismo. Pode ser entendido como uma reação aos ideais do modernismo, mas, independente de a reação ser definida como parasitária, canibalesca, simbiótica ou revolucionária, uma coisa é certa: não se pode ter o pós-modernismo sem o modernismo. Desse modo, então, nós percebemos que é inevitável pensar nas obras modernas ao tratarmos deste período tão rico chamado de pós-modernidade, que nasceu das mudanças culturais dos anos de 1960 e 70 e foi fortemente fortalecido nas décadas seguintes. Além disso, é correto destacar a posição transgressora da arte nesse momento. O pós-modernismo é o filho indisciplinado do modernismo. Hartney aponta para a condição de indefinição do que seja propriamente a arte,
afirmando que, na medida em que a definição de modernismo permanece polêmica, não é de admirar que até mesmo os defensores mais ardorosos do pós-modernismo pareçam incapazes de chegar a um consenso sobre o que ela é exatamente. Enfim, não parece tarefa fácil definir em poucas palavras o que significa este período para a arte, mas podemos definir alguns dos aspectos importantes. Nesse momento, a arte passou a ter mais espaço para questionar. Além disso, cada vez mais, de modos diversos, a arte tomou as coisas comuns para falar das experiências no mundo. Essa arte indefinida abriu também espaços para outras experiências de associação entre diversas categorias ou linguagens. É o caso, por exemplo, da videoarte, que começava a congregar linguagens como a do vídeo e a da pintura. Assim, a arte agregaria também o registro do movimento nos seus trabalhos. Nesse sentido, também citamos o happening, que alia os movimentos corporais do teatro e da dança com o propósito de produção de imagens. Além disso, alguns artistas experimentam a arte povera, que se apropria de materiais comuns e perecíveis, como a areia, para criar suas intervenções. Assim também, a partir desse momento, se destaca a body art, que se apropria do corpo como suporte principal, e a instalação, que organiza o ambiente de maneira diversa. Desde a década de 1970, também a fotografia passou a reivindicar de maneira mais expressiva seu lugar como trabalho propriamente artístico. Portanto, podemos considerar que a arte contemporânea nasceu desses novos sentidos, assimilados, sobretudo, a partir dos anos de 1960 e 70, que foram ganhando força nas décadas seguintes, negando a ideia de categorização dos objetos artísticos. A arte de hoje permanece associada à busca do diálogo entre os vários modos do fazer poético. É o caso da instalação da artista contemporânea de Viena, Esther Stocker, que vocês estavam já observando na tela enquanto a aula transcorria. Verificamos então esta instalação. O nome, destino comum. Repare que o espaço foi tomado pelas linhas em preto, sobretudo na parede e no teto do lugar. Trata-se de uma sala do Museu de Arte Contemporânea de Roma. Observe também que a artista se limitou nas escolhas cromáticas ao preferir o preto no espaço branco. O que essa escolha contrastante pode gerar ao observador? Essa obra nos remete a algum trabalho visto já anteriormente? Você deve ter percebido que, em partes, as linhas apresentam-se em estados de repetição constante, definindo um padrão geométrico, como acontecia também na op art, que nós já vimos. A relação com esse tipo de pintura ocorre pelo seu efeito de movimento visual. Nesse caso, porém, a obra é formada por uma textura que apresenta quebras de padrão pelo movimento de projeção que as linhas ganham em um espaço real. Na obra de Stocker, as faixas sugerem algumas interrupções do padrão geométrico ensaiado, assim elas parecem rebeldes à lógica proposta. Percebemos ainda as relações do seu trabalho com a linguagem do desenho. Isso acontece, inclusive, pelo destaque do traço da linha que se pronuncia no espaço. Dessa forma, podemos entender que existe um diálogo entre arquitetura, pintura e desenho nessa mesma obra. Aliás, como nessa instalação, Stocker não propõe telas planas com efeitos ópticos, mas verdadeiras salas geométricas. Essas possibilidades permitem a exploração de outras relações com o seu espectador. Nesse caso, notamos que a artista aponta para uma imersão física do visitante na própria obra. Ao entrar no espaço expositivo, o trabalho propõe um olhar para esse espaço vívido, pelo envolvimento das linhas,
A experiência do observador não é mais frontal, a exemplo da pintura em op art, que é realizada em uma superfície plana a ser vista de frente. Aqui o artista sugere a possibilidade de visualização da obra em 360 graus. Essa ideia de participação ativa do observador não é recente, uma vez que está nas experiências dos artistas brasileiros neoconcretistas, como Hélio Oiticica, Lydia Clark, nos anos de 1960. Estes artistas se apoiavam nas capacidades sensoriais da arte, ou seja, nas possibilidades que o espectador teria de vivenciar sensações por meio das obras. Desse modo, o Richthofen destaca o período na citação a seguir. Esse momento da arte nos anos 60 é marcado por um forte apelo pelo sentido sensorial, uma crise da existência humana que se faz sentir no final do século XIX, no século XX, e que ainda persistir no século XXI. Esse corpo carente de sentido, de sentir, será convidado a participar, a experimentar a prática artista, ou seja, a experiência do artista, naquele que cria, pensada até aqui como um fazer especializado e que implica processo de subjetividade, será compartilhada ou mesmo realizada por este outro, antes exterior aos processamentos subjetivos do fazer artístico. Nessa lógica, percebemos também que a obra de Stoker representa o desejo de interação obra-espectador ou artista-espectador como uma relação que ainda interessa a arte no momento presente. Semelhante, o trabalho do brasileiro Multi Rodolfo propõe ao seu público uma experiência de imersão sensorial. Observe uma de suas instalações pesquisando técnica mista, Deep Screen, ou seja, tela profunda de Rodolfo. As imagens que reproduzem o momento em que o público participa da obra, em que um caminho é aberto, em meio a cubos feitos de muitas pequenas esferas luminosas, tornam-se um convite de interação para o visitante. Rodolfo trabalha com centenas de lâmpadas interativas que reagem à presença física do espectador, gerando mudanças cromáticas e sonoras. Suas instalações têm relações inevitáveis com a tecnologia, mas também com a participação do corpo que sente e se movimenta, acabando assim por alterar o trabalho. Podemos notar também que Randolph se apropria da energia das lâmpadas para gerar cor. Esse projeto pode até nos remeter a uma grande tela, coberta por pixels, pois, nesse caso, observamos os traços geométricos que nos lembram uma tela, com profundidade como o próprio título já sugere. A ideia é que o participante se sinta inserido em uma tela de computador, gerando a sensação de uma experiência quase cibernética. Esse é o aspecto penetrável de sua obra. Randolph destaca um pouco de sua poética quando afirma: a luz, para mim, é poder transformar o espaço ao longo do tempo. Assim, o artista busca elaborar experiências em que o tempo se faz notar, em especial pela utilização da música ou do som em alguns dos seus trabalhos. A princípio, nessa obra, percebemos os diálogos com a pintura por meio da cor, com o design pelas formas das estruturas e ainda como um espaço arquitetônico ao ocupar uma sala. Contudo, não queremos limitar as possibilidades interpretativas sobre os diálogos que uma obra desse gênero pode suscitar. Afinal, a arte contemporânea, por vezes, nos coloca nesse terreno movediço, instável, uma vez que ela transita por meios diversos. E é o caso da obra do norte-americano Scott Wade, que veremos já a seguir. Observe agora a galeria virtual do artista Scott Wade. Nesta galeria virtual que você está
observando agora, conhecemos então os seus desenhos. Quais são o suporte e os materiais usados? Certamente você reparou que eles foram feitos no vidro traseiro de carros, que estão cobertos por uma considerável camada de poeira. O que está sendo desenhado? Você deve ter percebido os rostos e até mesmo a reprodução da pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que parece ter sido combinada à obra de Vincent van Gogh, Noite Estrelada, sobrepondo-a na parte traseira, na parte superior, à direita. Como você viu, esses trabalhos não são convencionais, telas emolduradas, o suporte das obras são veículos comuns, os quais, nesse caso, estão sujos. Para Wade, o carro sujo pode ser considerado uma espécie de galeria ambulante. O artista iniciou sua trajetória nesse gênero de trabalho, traçando desenhos com o dedo em seu próprio carro. Em seguida, ele passou a adotar o pincel, às vezes úmidos, para fazer mais detalhes nas imagens. Wade também reproduz trabalhos baseados em obras de arte icônicas, como no caso das pinturas famosas. Nesse caso, suas experiências remetem às referências da arte pop, ao se apropriarem de imagens de grande circulação. Por consequência, sua prática igualmente se remete às experiências dadaístas, conforme nós vimos anteriormente. O material utilizado por Wade o distancia da pintura ou do desenho convencional, pois o uso da poeira torna seu trabalho efêmero e passageiro. Tal aspecto remete aos sentidos tomados pela povera arte, arte pobre, especialmente na Itália durante os anos de 1960 e 1970. Nesse contexto, alguns artistas passaram a trabalhar com materiais cotidianos, como o papel e o plástico, ou mesmo com o uso de sucatas. Eles ainda se apropriavam de substâncias naturais, como vegetais e terra. Desse modo, pretendiam também afirmar a ideia de aproximação entre a arte e a vida por meio de materiais simples. De acordo com o que estudamos na obra de Vic Muniz, que refere a algumas imagens conhecidas com o uso de materiais efêmeros, a exemplo do chocolate, o registro deste trabalho depende da fotografia. Assim, o artista agrega mais essa linguagem que dialoga com os princípios do desenho e da pintura. A arte contemporânea adiciona essas experiências com materiais relativamente inusitados, mas não abandona necessariamente o uso de meios mais convencionais, como tintas. É o caso da pintura do artista costarriquenho Frederico Herrero. Vocês estão vendo aqui na tela à direita, tá? O nome dessa obra é Paisagem. É uma técnica mista sobre tela, em uma tela de 200 por 250 centímetros. Está disponível em arquivo no site archivewatts.org. Ao conferir a imagem, então, o que vemos nessa obra? Você reconhece figuras? Herrero utiliza massas cromáticas e alguns desenhos colados, que aparentam as formas de animaizinhos divertidos, no centro e na parte inferior da imagem. Desse modo, a colagem também participa do trabalho. Essas naturezas bem-humoradas jogam-se com as formas orgânicas e geométricas, com as figuras e com as não figuras. Por isso, descomprometida com a deficiência das formas, a pintura de Herrero transita entre a abstração e a figuração,
Sua linguagem aproxima-se da arte pop pelo uso abusivo da cor e das referências bem-humoradas. Em algumas obras, o artista busca um diálogo direto com a cidade, suporte de suas pinturas. Seus trabalhos podem ser encontrados também nas ruas de San Juan, em Porto Rico. Desta forma, Herrero se apropria de espaços como as laterais de edifícios, garagens de estacionamento, passagem subterrânea. Nesses espaços, o artista pinta paisagem chamativa, como a dessa imagem. Em suas pesquisas, o Frederico Herrero trabalha também com linguagem de grafite, criando paisagens inusitadas pela cidade. Como, nesse caso, a saída da pintura dos ambientes considerados próprios de arte, como museu e galeria, também interessa a arte contemporânea. Em especial, a partir das intervenções no corpo da cidade. Contudo, desde os anos de 1980, tem se registrado um movimento de entrada do grafite nos espaços expositivos convencionais, com o florescimento da arte urbana nos Estados Unidos. Assim, as pinturas provocativas das ruas passaram a habitar museus e as galerias sob a forma de quadros coloridos. Como antes mencionamos, esse foi o caso de Jean-Michel Basquiat em sua atuação em Nova York, ligando-se às correntes contemporâneas norte-americanas do neo-expressionismo. Dessa forma, a arte tem habitado tanto os espaços sacralizados, a exemplo de museu, quanto aquele espaço não sacralizado, historicamente por ela, como os guetos das cidades. Isso estende ainda mais a presença do observador no contato com a arte contemporânea, pois não é preciso depender necessariamente de um lugar específico para se ter essa experiência estética com os objetos da arte, pois elas podem estar em toda parte. Pintura e volume, diálogos com o tridimensional. Conforme nós observamos, em termos de pintura contemporânea, não falamos de uma definição dos suportes e dos materiais. O conceito de espaço físico da pintura não está mais determinada pelo plano pictórico de uma tela. A obra pode, inclusive, projetar-se por meio de volumes. A exemplo da obra do Nuno Ramos. Semelhantemente, o diálogo entre a pintura e o volume também está presente na obra do inglês Matthew Ritchie. Como podemos ver em seu trabalho apresentado aqui, à nossa esquerda na tela, como você descreveria essa instalação no Museu de Arte Contemporânea de Houston, dos Estados Unidos? Você percebe alguma relação entre o desenho e a pintura nessa obra? Você reparou, certamente, que as linhas tomam espaço e que os traçados pretos se entrecruzam, formando modelos orgânicos no chão e nas paredes da sala. Mas como um artista desenvolveu esse trabalho? Em seu processo, conforme explica o próprio artista, o Ritchie, ele inicia com uma coleção de ideias e as desenha no seu estúdio. Em seguida, ele sobrepõe esses esboços, conseguindo criar algumas pilhas semi-transparentes de desenhos, ordenadas em camadas. Assim, ele forma um tipo de túnel de informações. Nesse caso, de desenhos lineares, né? Esses emaranhados de traços se tornam o seu projeto para suas esculturas e pinturas. Depois de refinar os desenhos no computador, o artista envia o projeto para uma empresa de fabricação de chapas em metal. O desenho ganha um espaço em forma de grandes estruturas, que são dispostas no espaço expositivo, como Ritchie ressalta. A pintura pode se tornar muito estática, uma coisa fixa, como uma parte diminuta do mundo quando você faz, mas você pode fazer um desenho tridimensional. Nesse caso, sua obra ela parte do desenho, enquanto o processo artesanal, que depende da feitura direta do artista. Porém, ele continua agregando outros elementos, como o uso de processos digitais por meio de programas de computador. Além disso, existe a etapa de execução das chapas, que é realizada por outros profissionais. Desse modo,
Seguindo a lógica conceitual, o artista não executa todas as etapas de construção da obra. Notamos relações relativamente semelhantes com pinturas de Yves Klein, quando o artista se apropria da ação de outra pessoa. Normalmente, em grandes formatos, as instalações de Rich exploram o desenho que explode do papel como esculturas, pois as suas estruturas tornam possível que os seus desenhos passem do estado de planos para a condição de grandes objetos tridimensionais. Também podemos perceber que as formas do Rich dialogam com a pintura abstrata. Isso ocorre pelos movimentos sinuosos que fazem referência à pintura de ação, como as de Jackson Pollock, como já falamos. Contudo, a obra de Rich alcança uma terceira dimensão, pois ali a fluidez do gesto é reproduzida artificialmente pela dureza do metal escuro. Esse aspecto destaca a interação entre os recursos tecnológicos e a arte contemporânea. Nessa obra, o artista se apoiou nas formas abstratas para sua composição, mas a pintura contemporânea encontra referências igualmente na arte figurativa. É o caso da obra Mapa Mental Cruzando Cidades, de Frank Artman. Que vocês podem observar aqui na tela à esquerda. É um aglomerado confuso de formas planas e tridimensionais. É a representação das cidades. Pelo artista é marcado por uma visão caótica e colorida, como uma espécie de lugar confuso. Nesse caso, ele representa partes de um espaço urbano por meio de sobreposição de volumes, como nas construções brancas. Elas estão imersas em linhas e planos coloridos, que parecem ser parte de um mapa estranho. O desenho de Artman apresenta referência ao surrealismo, ao destacar lugares mentais ou imaginários, como ocorre na obra de Salvador Dalí. E, semelhantemente a ele, Artman reinterpreta os lugares reais como miragens contemporâneas. O curador e crítico Joshua Dector aponta que Artman articula uma linguagem de uma só vez, cartográfica e arte cartográfica. Isso significa que o artista utiliza imagens mais realistas de espaços urbanos reais, como se fossem mapas cartográficos, mas ainda emprega formas improváveis, como as áreas de cor. Assim, o artista busca sua referência na arquitetura comum das cidades e as combina com outras formas, de modo a gerar uma visão de lugares impossíveis ou imagináveis na pintura. Em um diálogo diferente com a arquitetura, as instalações do brasileiro Oiticica também se valem da cor no espaço. Como exemplo, vamos observar Invenção da Cor Penetrável com Magic Square, Deluxe. Fica no Centro de Arte Contemporânea de Inhotim, Minas Gerais, e pode ser visitado além de pessoalmente, e agora durante essa pandemia, nós podemos visitar estas obras no endereço eletrônico. Essa espécie de construção em módulos está exposta ao ar livre, no acervo de Inhotim, como já falei anteriormente, em Minas Gerais. Ela foi produzida póstumamente com base nos projetos do artista. O espectador pode passear por entre as enormes estruturas coloridas. O que isso pode significar? A ideia de Oiticica reside também na noção de trazer a pintura para fora da tela. Assim, ela se uniria à própria vida pela relação mais direta com o espectador. Desde os anos de 1950, a pintura neoconcreta do Oiticica está pautada na noção de abandono dos planos, em favor de uma experiência tridimensional, como no caso desse penetrável, idealizado nos anos de 1970.
Além disso, o conceito de participação do espectador está na possibilidade de interação do próprio corpo do participante, que pode transpor a obra, como antes mencionamos. Enfim, o espaço da pintura para o artista está para além do chamado espaço plástico. Segue para o mundo. É também o caso de outra obra de um artista que nós vamos ver mais à frente. Então, esta é a obra de Béranger, A Land Art, Blending Trees, Arte da Terra, Árvores Sangrando. Como você analisa a relação entre a pintura e esse tipo de obra que você conheceu e está vendo agora, no centro da tela? A imagem é um registro de uma intervenção na região de Wilhelmshohe, em Kassel, Alemanha, em 2012. O artista fixou uma espécie de gola de feltro vermelha em aproximadamente 600 árvores naturais do parque. Inevitavelmente, o título Árvores Sangrando também remete à ideia da pintura em um sentido restrito. Sua ação destaca a ideia da paisagem como suporte de cor, que carrega um diálogo com essa linguagem. Seu trabalho tem ainda uma relação com o site specific, lugar específico ou sítio específico, expressão que se refere a um projeto de intervenção que é realizado para um lugar determinado. O site specific pode ser efetivado em áreas naturais. Nesse caso, ele estabelece uma relação com a land art, ou arte da terra, que também apresentou suas primeiras experiências em 1960, como já falamos. Assim, o artista dependia das características espaciais para atingir seus objetivos. Por isso, escolheu especificamente esse tipo de local. Nele, os elementos naturais, como as árvores, dialogam com as intervenções criadas pelo artista. Nesse caso, para além dos museus e dos espaços marcadamente urbanos, a land art se aproxima do espaço natural. A exemplo da pintura de Auguste Imbarola, como nós vimos anteriormente, que também trabalha com a pintura dos troncos de árvores no espaço natural. Além disso, a fotografia está presente como um elemento de registro da ação, o que também permite a sua circulação, já que muitas pessoas não podem viajar para esses locais. Com a fotografia amplamente divulgada nos meios eletrônicos, as pessoas têm condições de visitar esse espaço por meio dessa tecnologia e do uso da fotografia como registro. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a pintura e a fotografia, diálogos com o real. A ideia da fotografia como prática artística vinha ganhando espaço desde o século XIX. Como citamos, no entanto, foi principalmente a partir dos anos de 1960 que essa linguagem pronunciou mais alto o seu desejo de reconhecimento como um objeto de arte. De modos diversos, ela seguiu dialogando igualmente com outras linguagens. É o caso, por exemplo, da obra de Zeren Badar. Como podemos observar, à nossa esquerda, o que ocorre nessa cena? Algo lhe parece incoerente? Você deve ter reparado que os amantes descansam sobre a pilha de cereais coloridos. Você percebeu que seus corpos têm relação com a estética renascentista? Os cereais coloridos são alimentos que remetem mais no contexto atual, em contraponto com a pintura realizada entre os séculos XIV e XVI. Como as figuras
que querem reverenciar. O artista se apropria das imagens e, a partir de uma figura inicial, compõe uma nova. Para isso, ele recombina a imagem com outros elementos, a exemplo dessas guloseimas. Por fim, o artista fotografa a composição. A ideia está marcadamente relacionada com um pensamento dadaísta, a exemplo de uma das pinturas de Duchamp. Em que o artista se apropria e interfere em Mona Lisa, de Da Vinci, na obra intitulada I.H.O.O.K., de 1919, Duchamp inventa bigodes e barbas na imagem da mulher, criando uma espécie de crítica ao mercado de arte naquele momento. A ironia também está presente na obra de Badar, pois o artista interfere agregando alimentos, como esses doces, o que reforça a estranheza da cena. Nesse caso, a fotografia funcionou como um recurso para registrar a composição dos objetos. Contudo, as relações entre pintura e fotografia podem acontecer, na medida em que esta também funciona como um referente para o pintor. Nessa possibilidade, o artista se apropria de um registro fotográfico e cria imagens em pintura por meio dele. É o caso do realismo fotográfico no trabalho do canadense Jason DeGraff. Vamos conferir uma de suas obras, Evergreen, Acrylic sur Toile, de 2014. Nesta obra, você diria que se trata de uma fotografia ou de uma pintura? Está aparecendo quase no centro da tela aqui para vocês. Para além de um realismo fotográfico, o artista desenvolveu uma espécie de realidade construída, no qual ele cria uma atmosfera de beleza, de glamour a respeito de um evento simples, como estas frutas caindo em um copo com bebida. Isso remete também à linguagem de publicidade para um mercado visual, com maior apelo visual. Nessa pintura existe ainda uma vibração, uma vivacidade que vai além da fotografia, não é mesmo? Isso se faz notar desde a fibra da fruta até o brilho do líquido, como um exagero de detalhes. Assim, um artista conseguiu ampliar essa ideia que anuncia na obra. A fotografia não teria sido apenas copiada pela pintura, mas reinterpretada por essa linguagem, na supervalorização dos detalhes, o que destaca-se para o hiperrealismo das obras de Graff. Nesse caso, a fotografia serviu ao papel de referência para a pintura. Contudo, vamos notar que a pintura contemporânea também dialoga de modo físico, ou seja, direto com a fotografia. De acordo com a imagem, você está diante de uma fotografia ou de uma pintura? Esta obra de Roberto Pitella, autor paranaense. De acordo com a imagem, então, notamos uma figura aparentemente feminina, um rosto em preto e branco, e ao redor vemos os contornos disformes e coloridos em vermelho e rosa. Nesse caso, o artista interfere no negativo de um fotógrafo da década de 1940. Sua intervenção foi feita com a técnica da aquarela e, em seguida, a imagem foi refotografada com o uso de um celular. O artista denomina esse processo de produção de inteirantes. Assim, faz alusão às relações entre as linguagens da pintura e da fotografia. Por um lado, seu trabalho revela o rosto marcado por uma definição da imagem da foto gráfica.
por outro, os efeitos fugídios da aquarela tomam destaque pela vibração das cores ao redor do rosto, proporcionando à personagem uma áurea fantasmagórica. Assim, o artista rompe com a monotonia da imagem pela combinação entre os meios, revisando o gênero do retrato. No mesmo sentido, nós vamos observar algumas obras de Hernandes, que está disponível no site Tudo Interessante. Tá? Imagem, nós vamos falar principalmente da imagem número 12, mas eu vou passar para vocês agora um pouquinho sobre as obras dele. Então vamos lá, a gente observando aqui. Tá? É nesse site aqui, Tudo Interessante. 20 ilustrações que deram uma vida inusitada ao Rio de Janeiro. É o artista mexicano Christopher Guzmán Hernández. Ele mora no Rio de Janeiro, resolveu fazer uma ilustração inspirada na Cidade Maravilhosa e utiliza imagens, fotografias do Rio de Janeiro e mescla com as suas ilustrações. E o resultado, como vocês podem ver, é surpreendente. A imagem número 1, cardeal. Imagem número 2, mergulhador. Pinguins. Sentado. Elefante. Dente de leão. Astronauta. Cantoia. Girafa. Medusa. Temperatura. E a imagem número 12, Rio de Janeiro. Nós vamos falar já, vamos voltar nela. A 13, robô. Avestruz. Cavalo marinho. Rã. Barcos de papel. Bebê. Jogo. Flamingos. Então vamos voltar lá na imagem de número 12. Intitulada Rio de Janeiro. O que há de inusitado nessa imagem com o veleiro
ela não parece impossível? Você certamente percebeu que a cena é intrigante por sua improbabilidade. Parece que presenciamos o momento em que a criança brinca com um barquinho em uma praia do Rio de Janeiro. A desproporção entre essa personagem e os demais é que torna a imagem inusitada. Nesse trabalho, o artista interfere na imagem fotográfica por meio da inclusão de ilustrações e pela manipulação digital. Assim, a fotografia é a base para a ilustração, destacando-se como contexto para o personagem imaginário. Como se ele tivesse saído de uma história fantástica e invadido a realidade fotografada. A imagem dessa criança gigante que maneja esse barquinho em meio aos banhistas de da praia carioca também remete aos sentidos do surrealismo, como se fosse um sonho. O artista ele produz cenas improváveis. Contudo, repare que na parte da ilustração, o artista continua fiel às cores da fotografia, propondo certa unidade visual por consequência. A composição se mostra coerente. Na obra de Hernandes, misturam-se a realidade da fotografia com a leveza da ilustração. Assim, nós percebemos os diálogos entre essas linguagens. Isso também ocorre entre a pintura e a gravura, como falaremos a seguir.